Boa noite, gente. Seja muito bem-vindo a mais um podcast Pode Lucrar a Verdade Além do Cifrão 2023. Uhul! Ano novo. Ano novo, vida nova, ou ano novo, metas novas, ou ano novo, Tudo continuar organizado. as metas que ainda não cumpriram ainda em 2022, ou ano novo e dar o pontapé na sua organização financeira, independente de você ser CPJ, PF, né? Vamos lá, vamos fazer um 2023 maravilhoso, né, gente? Com certeza. É isso aí, né? Sim. Bom, meu nome é Lívia, sou contadora, consultora financeira, empresária, sócia do Eberson e da Vera, na Oiguete Soluções e Finanças e da Soraya também, que ainda não conseguiu retornar, mas logo mais ela tá aí, tá? Sou apresentadora, mãe, filha, esposa, enfim, várias funções eu tenho aí, né? Nessa vida de empresária de várias coisas diferentes. Bom, como a gente sempre faz, vou começar a minha audiodescrição, né? Hoje continuo com o cabelo cortadinho, não cresce de jeito nenhum o cabelo, cacheado não cresce. Você não anda tomando chá de crescimento? Pois é, filho, meu cabelo é uma tristeza para crescer, mas tá bonito, tá cacheado, Tá bom. preto, até a altura do ombro. Minha pele é clara, tenho 1,58 m, até onde a médica me disse. Óculos de hastes brancas, quadradinho. Hoje estou sem batom e sem brincos. Correntinha dourada, camiseta preta da Weguete, calça e tênis. À minha frente tem o meu celular, o microfone, a xícara da Weguete, garrafas, a Vera, e à minha direita tem o Eberson. Ô, Vera. Já Ano começou o novo. ano, já me dando espaço, né? Sim, com certeza. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Vera Araújo, educadora financeira com muita energia para 2023 estar com vocês, orientando, ensinando, praticando, dando algumas gafes, falando da nossa vida, da nossa realidade, compartilhando com vocês todo o nosso conteúdo. Tivemos aí uns momentos de recesso, né? Vamos dizer assim, mas voltamos com a energia total aqui, principalmente no meio financeiro, né? Começo do ano, a gente tem que organizar, orar também. E Olhar muito. para o nosso financeiro. Se você está perdido, ore. E fazer muitas outras coisas legais e interessantes juntinho com vocês. Antes de fazer minha audiodescrição, quero convidar vocês, né? Que deu essa pausa, deve estar num momento de preguiça, mas lembre-se, nós estamos aqui na TV Black Sampa, no canal do YouTube, então compartilhe. E ainda tem no canal do YouTube lá o sininho para você colocar lá as notificações, que a gente sempre esquece de falar disso, para você ser lembrado. Divulgue nosso link. Se você não teve a oportunidade, mas arrume a oportunidade de fazer a diferença assistindo os nossos outros podcasts anteriores. Tem bastante conteúdo relevante. Não foi só porque fizemos 2022 que você não pode carregar para 2023. Porque todo ensinamento que nós demos ali é para a vida toda. Para sua vida pessoal, empresarial, para a família, para compartilhar. Então fiquem à vontade para poder também dividir com a gente o que você fez durante o final do ano e o que você pretende fazer durante 2023. Passa aqui a sua programação, né? Vai ser muito interessante. Bom, começando com a questão da audiodescrição. Vocês passaram aí 2022 com a gente. Nós tivemos uns momentos que nós fazíamos, esquecíamos, lembrávamos e tudo mais. Mas entramos na linha, na rotina, no hábito de fazer audiodescrição. Para quem está começando, de repente ele estava passando no YouTube, estava sem fazer nada assim, resolveu, opa, deixa eu dar uma olhadinha nesse podcast aqui. A audiodescrição, fazemos parte do movimento chamado Geração Inclusiva, que ele pratica a inclusão social de pessoas com deficiência visual, auditiva, intelectual, física, né? E algumas pessoas que têm doenças raras. Que é interessante, gente, vocês fazerem parte. Depois você dá uma olhadinha lá, Geração Inclusiva no Instagram. Tem muita coisa e eu tenho certeza que vocês vão ser abraçados e vão querer fazer parte desse movimento. Ali eu descobri, né, como é importante nós, como palestrante, como apresentadora de TV, do podcast, de rádio, né, e tudo mais, fazer audiodescrição para aquele que está nos ouvindo possa pelo menos sentir, imaginar como nós somos. Então, muitas pessoas que têm deficiência visual, elas não nasceram cegas,
Então é deficiência visual, não é cegueira total. E elas, no decorrer da vida, tiveram acesso a cores, a tamanhos, a modelos e espessura e tudo mais. Então, por este motivo, nós fazemos. E então, vamos lá. Sou a Vera Araújo, tenho 1,51 m, não cresci esse final de ano. Não cresci dos lados, né, na barriga. 1,51 m, tem a cor da pele branca, uso óculos. O óculos que na última vez eu falei que qual foi o perrengue que eu passei com ele, mas eu tô aqui. Linda, maravilhosa, firme e forte, com ele na insistência mesmo, que eu sei que vai dar certo. Uso o aparelho ortodôntico. Raramente tô com batom, gente. A Lívia sempre fala, tô com batom. Eu passo uma vez só, acabou. Mastigou, já era. O batom some. Camiseta preta da Wayget Soluções e Finanças, que é o nosso uniforme e vai perdurar por muito tempo, porque a gente adora. Fica muito bonito, elegante também. E aí a gente compartilha com vocês. Na minha frente, microfone, né? A mesa aqui, a nossa caneca, água, né? Porque a gente fala pouco e fica com sede. TV, depois a Lívia vai ter o prazer de falar quem é que nos patrocina, onde é que ele aparece. À minha frente, a Lívia, minha amiga, minha sócia, o Iberson, que eu acho que eu falei disso. Nós somos sócios da Wayget Soluções de Finanças e tudo mais. Gente, eu voltei com leseira. Foi o final do ano, né? Que foi bem. Tava precisando de um café, então eu vou beber água aqui no copo. Mas tudo bem. Bora lá, porque nós temos muitas coisas para passar para vocês hoje, totalmente aquecido. E aí, vamos deixar o senhor Eberson se apresentar. Olá, boa noite, pessoal. Primeiramente, um feliz ano novo, né? Eu acho que é a primeira vez que vocês estão nos vendo novamente esse ano. Eu esqueci. E Eberson Costa aqui, mais uma vez, com um prazer imenso de trazer o que eu tenho de conhecimento para vocês, trazer também o que eu tenho de intenção de aprendizado, né? Porque a gente sempre está em aprendizado, né? Sempre tem a oportunidade de aprender. E se você tem algum conteúdo aí, alguma informação que você queira agregar a nós, né? O diálogo, nesse caso, é por meio de comentários, né? Aí no YouTube, né? Eu não sei exatamente como funciona o Spotify, eu não sou um usuário assíduo, mas se for possível também, né? É uma forma de nos comunicarmos, né? E trocarmos experiências, né? Sou sócio na Wayget Soluções e Finanças, sou cientista contábil, né? Sou consultor financeiro, sou gestor de operações, né? Tô ainda em desenvolvimento, como eu disse, tenho uma gama de caminhos e possibilidades de aprendizado aí que eu tô agarrando. E um dia eu vou me apresentar também como um dia que não será assim a perda de vista, tá? Né? Qualquer dia. Tá próximo, né, Eberson? Tá definido. Isso. Me apresentarei também como consultor de investimentos, né? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, a Rádio TV Black Sampa, eu dar os parabéns por sempre nos acolher muito bem e dar também os parabéns às meninas, né, e a todas as pessoas que estão nos acompanhando, porque se você está nos acompanhando, você está abrindo aí Espaço. como que eu posso dizer? Uma possibilidade de aprendizado também, né? Você está se expandindo de alguma forma, você está buscando aí novos horizontes, né? Então, meus parabéns, né? E se você está aqui nesse ano novo conosco, né? É mais um ano de crescimento para você, né? Seja bem-vindo, como a Vera gosta de citar. Seja bem-vindo, pessoal. É o mantra dela. Eu devolvo a bola pra Lívia, porque agora ela chama... Você fez sua audiodescrição? Não fiz, gente. Quem Olha, começou a te ver agora pela comecei- primeira vez, resolveu, eu tava lá passando e falou... Oxe, quem é esse cara aí? Bom, minha audiodescrição eu tenho 1,72 m, né? Tenho cabelos castanho escuro, pele clara, barba, bigode. Uso óculos. Saúde. Uso óculos. Hastes metálicas, acinzentadas. Ele tem um formato um pouco diferente, hexagonal. Tô usando a camisa preta da Wayget. Como eu disse, é sempre um momento especial que nós utilizamos e é sempre especial estar aqui trazendo conteúdo para vocês. Estou sentado à frente da mesa, né? E tenho a caneca, o celular e o microfone,
sobre ela na minha frente. À minha esquerda eu tenho a Lívia, que já se apresentou. E do outro lado da mesa, à minha frente, eu tenho a Vera, né? Que somos aí um time. Estamos levantando a bandeira pela Soraya, que também estaria ali do outro lado. E logo mais estará. Olha que legal. Nós lembramos de fazer essa audiodescrição e nunca lembramos de falar das cores dos nossos olhos, né? Qual é dos seus olhos, Lívia? Castanho. Claro, escuro, castanho claro? Rapaz, eu acho que é médio. Eu? E você, Everton? Acho que é castanho escuro, né? O meu é castanho. A gente nunca lembra, né? Que tá olhando pro outro, olhando para as verdade. vestes e tudo, e acaba esquecendo de fazer esse detalhe. Sim. Então é isso. sim. É isso. E a bola é branca, tá, gente? O globo ocular. Ano novo! Piadas Visual velhas! e fala assim, uai, tem bola lá no meio, né? Ai, Ai, gente, Esse começamos. como sempre, fazendo a gente rir. respira, dona Lívia. Vamos lá Deus. para a questão Bora. do patrocinador, divulgação e tudo mais. Como é que chega na gente aí, Lívia? Fala pra nós. Você quer começar 2023 faturando, com receita e com lucro? Então venha patrocinar o nosso programa aqui, Podcast Pode Lucrar. O seu comercial ou seu logo vai aparecer aqui. A TV é de Guarulhos, mas é vista mundialmente. Então, assim, o que vai chover de cliente para você, meu amigo, não tá escrito. Então, entre em contato conosco através do falecomuiguete@gmail.com ou com o pessoal da Rádio TV Black Sampa, pelo site www.tvblacksampa.com. E também siga as nossas redes sociais, @oiguete.soluções, o Instagram, Facebook, oiguete.soluções e finanças, e o LinkedIn também, oiguete. É isso, gente, por enquanto. Você viu? Pareceu que ela andou treinando esses dias. Até no sorriso e meu jeito de falar. Fecha os olhinhos assim. Fala, dessa vez eu tô treinada. Que legal. Bom, vamos lá. Nosso tema, a nossa temática, né? Porque a gente tá com um tema agora. E qual é, Lívia? Esse tema veio de um insight, assim, bem rápido que a Vera teve em alguns podcasts atrás aí. Que você assiste ele agora e depois assiste Os que passaram. os que passaram. Acredito que deve ter sido algum episódio de dezembro, não me recordo. Mas ela falou, dá pra usar. E estamos usando, né? Verdade, olha, eu tô puxando aqui no cérebro, gente. Como foi o dia? Pois é. Foi mesmo. Então, o tema é autônomos. Você também precisa de gestão financeira. E aí eu entro dizendo o seguinte, eu acredito que essa seja a atividade mais antiga da face da Terra, antes dos empreendedores. Porque não tem um que não se classifica como autônomo, antes mesmo de ter começado uma empresa. Uhum. E é um tipo, né, de trabalho, e é bem conhecido, ó. Eu trabalho na área... Vou fazer as contas. Desde os 16 anos, aí eu tenho 45. Tira aí, gente. Faz Tá, 29. Não, 25, 26. 29, você tem- Gente, pega o celular, faz as Você contas. tem 45 Tem. anos. 35. Nossa, é mesmo, eu tô com É, Nossa, 29. 35, velho. Eu tô com 35 na cabeça. Você tá com a minha idade. Esperar de fazer os 35 cálculos, menos tá? 16, né? É. 29. 29. É, 29 eu tô com anos, e eu 35 já- na cabeça. Ouvi falar do autônomo, da categoria, da contribuição, da forma, é reconhecido. Então tem, né, os profissionais liberais, o autônomo, e aí vem, o que você faz? Principalmente na hora de fazer imposto de renda, só autônomo. Então, o termo, a maioria das pessoas não conhece a fundo, porque utiliza pelo costume e tudo Uhum. mais. Mas, ó, 29 anos, gente. Que delícia! 29 anos na área, na profissão. Tô orgulhosa. Quando completar a 30, já sabe, né? Tem que fazer festa. Festa. É, Tem que com ter certeza. festa. Tem que ter festão de. Como que chama aquele filme? Lá? De repente 30. De repente, 30. Tá 30 anos aí. E já ouvia falar de autônomo, né? E a gente veio carregando esse tipo, né? A gente não fala tipo jurídico, mas é um tipo de trabalho. Profissionais liberais, que também é uma forma de um segmento que tem a tratativa diferente com o INSS, né? Com a Receita Federal e tudo mais. Isso quer dizer que você não está livre de fazer um controle. Tanto financeiro, como também livre de caixa, como fazer imposto de renda, série de outras coisas também. Uhum. Com
E também com os direitos que você tem perante o INSS, e depois que você faz o cadastro. Gente, não vou entrar na parte contábil. Mas é importante que você entenda a essência, né? Porque surgiu e tudo mais. Então, como a Lívia disse no programa anterior, eu até falei assim, a gente pode falar de um autônomo. E olha, gente, tô tão emocionada. 30 anos. Eu vou ligar para meus filhos. Não, então vamos lá, Lívia, para não perder o foco. A importância da gestão financeira. É o tema. É o tema de hoje. Bom, como a Soraya, olha, Soraya tá falando Soraya, de mim. venha, volte, menina. Volte, Soraya. Estamos sentindo sua falta, e ela tá falando de mim. Como a Vera mesmo falou, né? Talvez não, né? Bem certo que o autônomo é o primeiro passo para uma pessoa virar o empreendedor. É quando aquela pessoa sai do CLT e começa a atuar de forma autônoma. Sem ter vínculo nenhum com a empresa. Por que exemplo. É um perigo também se não tomar cuidado com os vínculos. Deixar de fazer o vínculo, né? Determinado aí, mas bora lá. Vamos. Isso. Então, por exemplo, a Lívia aqui trabalhava CLT e a Lívia acha que ela sabe fazer bolo de pote. Então a Lívia saiu do CLT. Por que você falou, ela acha? Você sabe fazer bolo de pote? Eu não sei fazer. Gente, a mulher da colina. Vamos deixar isso pra depois. Né? Então aí saio do meu CLT, peço as minhas contas e vou começar a fazer bolo de pote. Naquele início eu sou autônoma. Por quê? Porque eu ainda não tenho um CNPJ, eu ainda não tenho vínculo com nenhum local. Desculpa, gente, tá embaçado aqui. Não tenho vínculo empregatício com nenhum local, então eu sou uma pessoa autônoma. Outros exemplos de autônomo. Pedreiro. Pedreiro ainda que não abriu um MEI, que não tem... É um autônomo. Eletricista. E esses são os autônomos. E aí, por que a gente fala que a gestão financeira também é importante para vocês? Porque a gestão financeira é importante para qualquer um. A gente já falou aqui que gestão financeira para pessoa física, já falamos de pequenos e médios, já falamos de prestadores, mas você também que está iniciando, e eu acredito que é o momento mais importante de você iniciar a sua gestão financeira, é com você autônomo. Porque... Tá, ficou melhor. Tá vendo, gente? Tô vendo. Pensa bem, você está iniciando um negócio, você é um autônomo, mas eu acredito que você não queira ficar como autônomo, né? Tanto tempo. Você quer... eu acho que acredito que o sonho do autônomo é empreender. Pode ter um ou outro que queira ficar só no... Dessa maneira, né? Dessa maneira, né? Não sei nem como falar no anonimato. Autonomato. Mas você tem que fazer uma gestão financeira. Afinal de contas, quando você vai prestar o seu serviço ou quando você vai vender a sua mercadoria, você tem custos em cima disso. E você precisa precificar o que você vai entregar e incluir esses custos. Entendeu? Diferente de uma pessoa física que ela tem um orçamento familiar, que aí vem a renda dela, vem a renda do marido, ou inclui o filho quando o filho trabalha, ali é a sua renda, ali é o seu faturamento em cima daquilo que você entrega. Então, a gestão financeira também, para você que está iniciando como autônomo, é muito, muito, muito importante. Te faz você enxergar, ter vislumbre do futuro. O autônomo, às vezes, tem mês que tá bem, tem mês que não vende ou não presta serviço nenhum, tem mês que vende ou que presta serviço e fatura um valor considerável. Então, esses altos e baixos também que o autônomo acontece de ter, ele é importante você controlar e entender que pode ter mês que você vai ter, como pode ter mês que você não vai ter. É diferente do CLT, que tem todo mês lá sua rendazinha, né? Independente da empresa faturar ou não, ele vai ter o seu salário e o autônomo não. Então, você ter esse controle, você ter essa gestão de que é claro que você vai correr atrás para ter todo mês, para aquilo ser recorrente, mas existe momentos em que pode ocorrer de não ter. Então, por que não fazer esse controle, metrificar, falar assim, não, eu vou fazer aqui, vou controlar aqui, vou guardar essa parte aqui para, sabe lá Deus, o mês que vem, se ocorrer alguma coisa. Pagar a sua contribuição também, que é importante, apesar de não sabermos se vamos aposentar pelo INSS, né? Por que não contribuir com o INSS e também investir para o seu futuro? Eu acho que as duas vertentes são importantes. Eu não descarto também essa possibilidade, não. Então, há duas maneiras de você se aposentar com segurança.
O contribuir para o INSS nem sempre é só visar a Aposentadoria. aposentadoria. Isso. São os outros benefícios que ele oferece, né? Licenças médicas, né? Algumas outras coisas que tem dentro do pacote do autônomo quando vocês fazem o cadastro. Aí você fala, eu sou autônomo há 15 anos, né? E aí vai lá no INSS que é um reconhecimento, mas se você não contribuiu, Uhum. né? O autônomo tem isso também. Tem muitas pessoas que desconhecem. Aí teve ali a questão do pandemia, que tinha lá um valor que o governo estava disponibilizando para autônomo, para profissionais liberais, para uma série de outras atividades ali. E muitos não conseguiram porque eles não conseguiram fazer o vínculo que tinha de contribuição com o INSS. Porque aí você tinha lá os códigos para declarar, quanto tempo você tinha contribuído. Aí você fala, mas tivemos alguns casos assim, que houve um período de contribuição, mas por ter se desorganizado financeiramente e tudo mais, parou de contribuir, porque isso tinha muito a ver com sazonal, né? Um momento sazonal. Falou, vou parar de contribuir. E aí, nunca mais contribuíram. Por conta daquele período, houve um vínculo com o INSS e com isso ele ganhou o valor lá do governo, né? Que foi um período da pandemia. E aí saber disso também é importante, né? Para você colocar no seu controle, nas suas contas e tudo mais. E o autônomo também já era a questão de fazer o livro caixa para o Carnê-Leão, que é diferente do controle financeiro, né? Diferente de você fazer uma gestão financeira, que a gente chama do fluxo de caixa, contas a pagar e receber. Aí você fala, mas a contas a pagar e receber de um autônomo é o que eu consumo na minha casa. Mas né, gente? Mas se você exerce essa atividade de autônomo, por exemplo, falando dos meus 29 anos de profissão, né, de idade, a minha tia era sacoleira quando eu vim para São Paulo, eu tinha 13 anos, para Guarulhos. Ela era sacoleira. Só que ela não se intitulava como sacoleira. Porque tinha, né, a profissão sacoleira. Ela se intitulava autônoma. E ela contribuía. Então ela tinha essa gestão. Então ela fazia a contribuição. Tanto que ela se aposentou, né? Conseguiu fazer a aposentadoria dela e tudo. Ela tá morando no interior. Só que ela falava o seguinte: não, filha, nós vamos vender X calças, porque ela vendia roupa. X calça, o valor dessa X calça eu vou separar para pagar o INSS. Porque o INSS fez isso daí há 10 anos, nem 15, né? O bicho tá aí há muito tempo. Então ela fazia isso. E olha que interessante, ela fazia a gestão através de peças. Quanto de peça ela deveria vender para aquilo separar, ser separado, fazer o pagamento do INSS, né? Então com isso eu aprendi com ela a diferença entre, né? Então a gente vendia, essa coleira. Ela falou, nada, porque o nome bonito era autônomo, né? Que nem o microempreendedor. Você não sou microempreendedor. Ela era o autônomo, né? Então você não podia chamar de sacoleira, mesmo que fosse. Então depois ela vendia joias e tudo mais, a gente precificava e tal. Então dali que eu comecei a conhecer, pelo termo que ela utilizava. E é claro, eu não fiquei só nisso, eu fui buscar saber o que era aquilo, qual era a profissão para autônomo. Até descobri que era autonomia, não tinha vínculo, trabalhava, isso dependia muito do controle dele, que aí é muito importante, porque eu dependo muito do meu trabalho, de quanto que eu vendo, ou de quanto eu presto de serviço. Então, se no mês anterior eu tinha 10 lugares que eu ia de prestação de serviço, no mês seguinte eu tinha que manter, eu consegui mais 2. Tipo, eu tinha 10, então 2. Se eu baixasse para 8, já minhas contas já ia para água abaixo, né? Eu já precisava pedir ajuda para a mulher, para o marido, para os filhos e tudo mais, para ajudar na conta. Então eu já fazia o controle. Só que as pessoas iam muito com intuição, né? Por conta disso. Tem que prestar serviço em 10 lugares. Ixi, tem que segurar esses 10. Aí tinha que negociar. Então mais 2, isso aqui, quanto que eu tinha que colocar dentro do mês, né? Quantas outras empresas eu deveria adquirir para poder suprir a necessidade do outro. Claro que havia imprevistos, né? Às vezes no mês você perdia 5. Então, era imprevisível. Mas a gente trabalha sempre na previsibilidade. Você tem que sempre pensar. Se eu tenho 10, eu tenho que pelo menos trabalhar com 15. Se eu perder 5, ainda continuo com 10. Então tinha muito desse controle. E aí a gente veio batendo forte com a relação. Aí você falava, Vera, mas é a mesma coisa de pessoa física. Só que algumas pessoas ainda não conseguem desvincular isso. Eu, pessoa física, como autônomo, é a mesma coisa. Então, às vezes, a gente tem que usar o termo. O termo é mais conhecido. Então, se eu tô na área há 29 anos e eu conheço desde lá, tem pessoas que estão na área há 29 anos e ainda trabalham como autônomo. Que se acostumou, fez vida dessa forma, conseguiu bens, adquiriu, criou os filhos dessa forma e tudo. E aí, para os mais recentes, a gente vem batendo a tecla. O INSS oferece alguns benefícios, tem uma forma de contribuição, tem um tempo de contribuição, o vínculo, o cadastro, o código e ainda o controle financeiro, né? Porque
Isso tem que entrar na sua despesa. Justamente. Autônomo não é anônimo, né? Bonitinho, Então- de novo, gente. Vai, Emerson. Então não é uma pessoa sem identidade, né? É uma pessoa que sabe o que está fazendo, porque ela vai estar independente, né? Ou seja, ela vai estar por si e é ela. Né? Se ela faz o atendimento de uma outra PJ, que é algo até comum, né? Existia um autônomo, se existia ali uma pessoa independente atendendo outra pessoa jurídica, né? Essa pessoa ela tem que entender que o que vai demandar dela é o esforço, né? A técnica, o atendimento. Então, isso tudo são características de uma empresa. De uma empresa mesmo, eu digo um CNPJ, de um MEI adiante, né? Isso tudo é características de uma empresa. O MEI, o autônomo, ó, eu já... ele vai fazer um atendimento dessa mesma forma. Ela vai fazer um processo dessa mesma forma. Porém, ele vai ser um único indivíduo, né? Não vai ser autônomos. Autônomo, né? Tem plural. Isso. Então, quando ele inicia esse processo e quando a pessoa inicia esse processo e toma esse caminho de ser autônomo e identificar que ele pode fazer esse atendimento, pode fazer esse serviço, vai receber X recursos, pode ser até maiores, né? Dependendo da negociação ali com o tomador do serviço, ele tem que balizar que existe sim uma certa diferenciação, né, entre a existência dele e a existência do atendimento dele, né? Claro, a gente no autônomo já vai existir um nível maior de dificuldade de fazer isso, né, do que a gente já citou de prestadores anteriormente, né, em outros episódios, né? Porque no prestador ele é obrigado a fazer isso, né? No autônomo ele também tem que ser obrigado, mas aí entra o que a Vera citou. Muitas vezes o autônomo, as contas a pagar ali vai ser as contas da casa dele, contas a receber é o serviço que ele prestou e pronto. É o mesmo sentido do assalariado, né? Do seletista, né? Então, assim, existe essa similaridade, mas entender que o que você está fazendo é como se fosse uma empresa faz com que você evolua essa etapa, esse processo para o próximo nível, que aí sim é chegar no nível de uma empresa, abrir um CNPJ, né, se for o caso, e fazer todos os processos administrativos por trás de um CNPJ. Né? E aí, sim, a gente está falando de uma identidade única, né, que é um ser chamado pessoa jurídica, né? Com um autônomo, não. De certa forma, não existe essa distinção, não existe um documento específico, assim, eu digo, uma identidade específica para o autônomo, porque ele vai ser o único indivíduo, né? Mas isso não limita, não extingue aí a obrigação dele de fazer essa identificação. De o que você está fazendo é um atendimento como se fosse uma pessoa jurídica. É como um atendimento como se fosse um prestador de serviço PJ, né? Então é isso. E aí entra a questão de um autônomo que atende, por exemplo, uma empresa específica, ele não é obrigado a atender somente uma empresa específica. Ele pode fazer atendimento de outras. E aí entra a similaridade mais do que em dobro com a PJ. Não existe um vínculo que limite ele a prestar o serviço por um determinado horário a um único indivíduo. É o que acontece no contrato de trabalho de prestação de trabalhadores carteira assinada, né? Ali existe um determinado horário, existe uma determinada atividade e tudo mais. No autônomo, não. Ele tem que prestar o serviço dele e entregar. E aí até fazer um adendo que importante deixar para você claro, que a questão do autônomo prestar o serviço, para ele não ser equiparado a um funcionário, né, um seletista, ele teria que fazer o cadastro ou na prefeitura, né, para mostrar que ele Exato. tinha essa questão da prestação da atividade, para tirar o desvínculo. Aí dava para ele a autonomia dele prestar serviço para o Eberson, para a Lívia em momentos diferentes no mês e depois receber. Algumas das atividades como autônomo obrigava-se a empresa, por mais que seja prestador de serviço, a declará-lo na CEFIP, no Fundo de Garantia. Por quê? Há um tempo, que é o que houve muita confusão nessa migração e que houve também quando você migrou para ser microempresário, microempreendedor, foi a questão de como os autônomos começaram a perder o crédito no mercado, era a grande maioria,
obrigou-se a ele a se transformar numa empresa, né? Não tinha microempreendedor, seria a microempresa. E por ele estar anos acostumado àquilo, precisando de um empréstimo, de um financiamento, e era muito mais difícil a comprovação como pessoa física, e a comprovação se dava através do extrato bancário. Que a maioria das vezes era assim, é R$100 aqui, aí 20 ali, nisso aqui, né? Até somar aquilo, né? Porque era variado, Sim. e para a instituição bancária falar, isso aqui eu posso financiar, ou investir, ou emprestar, ficava muito mais difícil. Aí começaram-se a forçar a migrar como microempresa. Só que aí os tributos eram maiores. Então, ele desorganizado antes, sem saber da importância ou como funcionava uma empresa, eles se perdiam. Aí ele vinha com uma cultura, trazia para a empresa e ali se bagunçava todo. Conseguiu um empréstimo? Tudo bem, consegui depois de um tempo. Mas aí o que fazer com esse empréstimo? Nós falamos já isso no outro podcast, né? A questão do financiamento, o que fazer e tudo mais. Aí houve, nossa, um burburinho, uma coisa louca. E aí tinha muito do perfil daquela pessoa que já trabalhava 10, 15 anos como autônomo. E ele falava assim, eu fui numa contabilidade, eu fui não sei aonde. Ou o banco falou para eu ir em tal lugar para eu abrir. Agora não sei o que fazer com isso. Tá me dando dor de cabeça, eu pago mais imposto, eu pago mais isso, pago mais aquilo. Porque ele não sabia o que fazer com o benefício que era dado pelo CNPJ. Ele tinha algo na mão e não sabia o que fazer com ele. Então, ele começou a causar problema ao invés da solução. Demorou-se muito tempo. Olha, eu falando com propriedade. 29 anos, gente. Esses meninos me fazem pensar na minha trajetória. E aí, demorou-se muito até a contabilidade, que aí envolvia muita contabilidade, orientar, explicar. Às vezes, eu ia no banco com esse cliente para poder entender o que o banco estava pedindo, para poder falar para ele, intermediar e falar numa linguagem mais popular, né? Com o cliente, falar, olha, ele tá pedindo isso aqui, é isso aqui que você tem que apresentar e tal, para poder conseguir intermediar. Graças a Deus que a informação chegou, então muitas pessoas começaram a fazer a migração. Algumas fizeram por empolgação, por conta do status, tem o CNPJ, sou microempresa, CME. E aí esqueci que tinha toda uma operação para fazer. Muitos outros permaneceram na questão do autônomo. Tanto que o convênio médico começou a beneficiar, né, como pessoa física como autônomo, porque se provava, né, o vínculo com outra, desde que provasse que tinha inscrição municipal, desde que provasse com o INSS, através da emissão da nota fiscal, como prestador de serviço, porque tinha muito disso. Não pagava sobre o salário mínimo. Quando você se transformava em autônomo oficializado, você pagava-se o INSS através da emissão da nota que você emitia. Então, se eu tinha 3 notas fiscais para determinadas empresas, eu somava ela e com isso eu calculava o INSS e recolhia. Aí eu tinha que fazer o controle disso no livro fiscal, né? E aí vem toda essa questão. E aí fala, gente, mas desde quando existe o ser humano que fala de finanças, é importante a gestão financeira. É como eu disse, nós trouxemos o tópico autônomo porque é um nome muito conhecido. Ainda hoje se utiliza. Tanto que muitas empresas, muitos autônomos, empresários, empreendedores, vão em busca de contabilidade porque não querem se regularizar com relação ao CNPJ, ou ser microempreendedor, está acostumado, tá funcionando para pedir fazer um decore, para pedir fazer uma declaração, para conseguir abrir uma conta bancária. Então tem alguns empecilhos ainda. Sim. Por mais que a gente esteja na atualidade, nos bancos ainda tá falando, filho, vai migrar para o MEI. Como se isso fosse uma carta de crédito, se ele estiver descontrolado financeiramente, pode ter o MEI, pode ter o que quiser, né? Sim. Então, é até para falar com a questão que você falou, né? Ele dá autonomia, ele presta como um prestador de serviço, um funcionário, mas ainda tem a característica, né? Para se tornar um autônomo, tem que criar uma característica ali específica e tudo mais. E era bem legal com relação a isso, quando você informava para o INSS. Aí, você fala assim, o INSS é muito bonzinho, ele pedia para a empresa que te contratou te informar ali. Não, era controle dele. Porque se eu tinha que emitir 3 notas fiscais, eu emitia as 3 e declarava 2, recolhia menos, então era proporcional àquilo que eu recolhia o meu benefício. Gente, a gestão? Sim. Né? A gestão, o INSS tem uma gestão financeira dele. Como você obrigatoriamente tem que ter a sua, como pessoa física, como autônomo, como MEI, como profissional liberal, né? Tudo mais. É interessante falar também que, apesar de ser autônomo, existe várias características dependendo do que você vai prestar, dependendo do que você vai vender. Por exemplo, a gente na DIL lá, no escritório de contabilidade, nós temos uma autônoma. A Anne é autônoma, né? Ela é registrada na DIL como autônoma. E ela presta o serviço pra gente inteiramente sem
haver custos para essa prestação de serviço. Então, o que que ela faz? Ela vai lá, trabalha tanto de horas, ela recebe, e aí a gestão financeira dela vai ser a gestão orçamentária dela, o orçamento familiar, porque ela vai receber aquilo e aí ela vai separar o aluguel, a alimentação, a escola, enfim. Existe também os autônomos, ao qual eles despendem de uma parte disso que eles vão receber para custear a própria prestação de serviço. É o caso, por exemplo, de um caminhoneiro. Ele tem que pôr combustível, isso é por conta dele. Ele tem que fazer a manutenção do caminhão, isso é por conta dele. Então, assim, o que ele vai fazer? Ele primeiro vai ser contratado por uma empresa. Qual o valor que você vai prestar o serviço? R$ 100 vai ser minha prestação de serviço. Tá, dentro desses R$ 100, você tem o combustível que você vai ter para se deslocar da onde você está, onde você tem que entregar mercadoria, a manutenção de pneu, enfim. E depois disso, você teve a sua receita, você tirou esses valores, né, de custo, aí sim é o valor ao qual você vai fazer o controle financeiro da sua casa. Então, eu tenho que bater nessa tecla também, que esses tipos de autônomo ao qual ele tem algo que precisa ser investido para prestar determinado serviço, ele tem, na teoria, 2 controles para fazer. O primeiro controle, que seria, Sim, eu tenho um verdade. fornecedor, então eu sei que esse fornecedor eu tenho que entrar na minha precificação, eu tenho que saber precificar, tenho que saber quanto que eu vou cobrar, e eu tenho que controlar quando eu vou pagar eles. Se for, por exemplo, uma, igual você falou, a sacoleira, ela pega as mercadorias de algum lugar e qual que é o prazo de pagamento? 30, 60 dias? Então, assim, tem que existir o controle dessa parte de custos e após isso também, já paguei tudo que era custo com meu serviço em si, agora eu vou fazer o meu controle financeiro de casa. Agora sobrou o meu prolabore, o meu lucro, né? E aí sim eu vou fazer o meu orçamento familiar em casa. Tô suando aqui, o negócio tá O ficando negócio fica embaçado. escorregando, É, né? e aí sim eu vou fazer o meu orçamento familiar. Então, existe essas particularidades dependendo do tipo de atividade que você vai fazer. Então, é muito importante isso, é muito importante você ter essa gestão financeira, tanto pessoal quanto do seu serviço Verdade. em si, de autônomo. Uhum. Eu fui procurada recentemente por uma terapeuta, né? Uma terapeuta que a atividade dela não tem KNAI. Acho que é holística, não lembro. Não tem KNAI para abrir um CNPJ, né? Então ela trabalha como. Gente, e ainda existe uma diferença de profissional autônomo e profissional liberal, né? O profissional liberal ele tem que ter a Formação. formação, né? Tem aquela questão do técnico e tudo mais. O autônomo somos todos nós que exercemos uma atividade que nós somos qualificados a fazer, né? E fazemos muito bem. E aí ela procurou para a gente orientar ela na questão da gestão financeira, do controle do fluxo de caixa e tudo mais. Por quê? Ela, como autônoma, olha que interessante, até isso gerando emprego, né? Um autônomo gera emprego para o outro, Uhum. oportunidade. Então, ela, como autônoma, ela tinha o controle dela do livro de caixa, para fazer o imposto de renda e tudo mais, como eu tinha dito antes. E ela presta serviço por outras clínicas. E aí ela necessitou de dividir isso com uma colega. Então ela subcontratou uma outra pessoa para poder auxiliar elas no atendimento, como um auxiliar mesmo. E aí ela tava falando, tá, o que que eu faço? Como que eu faço? E que horas que eu vou fazer o pagamento? Eu falei, então, primeiramente, tem que saber o que você acordou com ela. Com essa prestadora de serviço. Para a sua prestadora de serviço, como autônoma também. Ela, primeiramente, quer se regularizar com uma atividade que seja paralela ali que para emissão de nota fiscal, ou ela quer continuar da mesma forma que você? Aí ela falou, não, ela prefere continuar da mesma forma que eu. Falei, então ela faz um livro caixa para fazer o imposto de renda, porque ela vai receber um valor seu, Uhum. Uhum. né? E depois disso ela tem que apresentar porque cai na conta dela bancária e tudo mais. Então tudo isso uma orientação. E aí ela queria saber como ela faria, inclusive até para fazer o pagamento, a precificação em si é o inverso, né? Então ela tinha proporcionado um valor de X atendimento para essa contratada e ela teria que entender o quanto que ela teria de repasse, se ela teria esse abatimento no imposto de renda, se ela teria como fazer como despesa e tudo mais. E olha que legal, ela tem uma noção geral da questão da gestão financeira dela.
Ela saber o quanto que aquilo ela poderia ser como isenta em determinado momento, então ela teria um custo daquilo agora, mas na hora da declaração de imposto de renda ela teria essa isenção, pensando sempre no futuro, no retorno disso. E foi muito gostoso bater um papo com ela. Ela tinha algumas dificuldades de entender algumas regras e tudo mais, mas, gente, é normal. Regras, ler lei e tudo mais, isso é muito interpretação, não é todo profissional. Tem que ser o profissional da área, né? O contador, nós que somos educadores financeiros, nós fazemos imposto de renda e tudo mais, até mesmo para interpretar e ler. Mas eu achei bem legal. E aí ela veio com uma consultoria, eu auxiliei, tudo, cobrei o valor e tal. E agora ela é uma querida, uma cliente, né? Não é periódica, não é constante. Em determinados momentos a gente tem um bate-papo de consultoria ali. Então a gente, 3, 4 vezes no ano, a gente tem essa avaliação aí do caixa dela entender como é que tá e tudo mais. Então ela tá como autônoma. Sim, sim. Né? Então, na questão do autônomo, quando se trata do fluxo dele de financeiro, ele é um pouco diferente, né? Geralmente eu cito essa questão da atividade, né? A atividade tem um fluxo e tal. O autônomo não. O autônomo é o link realmente com a prestação do serviço dele, da execução, da entrega do produto, enfim, né? Isso não é uma relação direta com o ciclo financeiro, né? Porque geralmente o autônomo ele também recebe ali de uma maneira mensalista, né? Então isso acaba sendo mais íntimo com a questão do contrato de trabalho com o CLT ali, né? Mas né, não significa que não exista possibilidade dele também ter esse ciclo, né? E o que é interessante se você pensar que um autônomo, como as meninas já citaram, está linkado diretamente com a questão do orçamento familiar, né? Ele organizar literalmente a casa, né? O circuito financeiro ali dele está dentro da casa, né? Porque os objetivos num todo geralmente se retornarão para o que o lar dele buscar, né? Então, se ele busca algo que está fora do lar, geralmente vai ter que ser algo extra ao que ele já realmente atende a essa demanda, que é o lar dele, a família e tudo mais, né? Então, se você é autônomo que está nos acompanhando, o que nós podemos dar de orientação quanto à sua organização financeira, né, será bastante difícil fazer a separação, né? Não é impossível, mas é muito difícil. Legal, conseguir fazer a separação. Então significa que você vai ter que ter a organização de 2 ambientes, da sua prestação, do seu atendimento, como a Lívia citou, que pode haver investimentos ou não, né? Ali custos que envolvam na sua prestação, e o seu lar. Porque se um dos dois estiver descompensando o outro, possivelmente não dará certo. Você vai entrar em algum vício do processo financeiro, aí entra a questão também da avaliação de crédito, mas é muito comum o autônomo ser dependente, por exemplo, de um cartão de crédito, né? Aí você fala, poxa, mas é muito difícil conseguir o crédito. Mas geralmente ele consegue um crédito e ele se torna dependente daquele crédito. Verdade. E aí justamente tá demonstrando aquele crédito ali, quando ele se torna dependente daquele crédito, significa que um dos ambientes, ou o único, às vezes quando não tem a questão do custo, está descompensado, está desproporcional, não está condizente com o que o autônomo está buscando de retorno, entendeu? Então, assim, se você tiver nessa situação hoje, tenta entender qual ambiente está desorganizado, qual ambiente que está de uma maneira descompensada ao que é a realidade e traga ele para essa realidade. Trouxe para a realidade, identificou essa dificuldade, é hora de superar ela. É hora de buscar meios de não permanecer nesse status de eu estar sempre correndo atrás, estar sempre com dor de cabeça quanto ao dinheiro, porque eu tenho que correr para fazer dinheiro, porque se eu não faço dinheiro eu não tenho, né? É literalmente isso. O autônomo ele atua dessa forma. Eu trabalho para fazer o dinheiro, né? Só depende de mim. Só depende de mim, né? Então é isso que ocorre. Se você tem esses 2 ambientes, tá tudo organizado, show de bola. Você pode mirar outros horizontes.
Se você tem esses dois ambientes, um deles está desorganizado ou os dois, né? Que aí acaba sendo os dois no final das contas. Aí você precisa estabelecer ali a organização desses dois ambientes para poder chegar num propósito mais tranquilo, né? Você não vai conseguir traçar uma meta, você não vai conseguir passar a investir, né? A gente está citando aqui que ele tem esses ambientes, mas ele também pode ser uma pessoa que tem interesse em comprar o tempo dele, de investir recursos para poder gerar mais renda de maneira passiva. Então, você não vai propiciar essa possibilidade, trazer para si, se você não conseguir identificar o que está acontecendo quando você está numa situação negativa como essa que eu citei. Entendeu? Então, autônomo, cuidado, identifica seus ambientes, né? Se você está atuando e demanda custo, então identifique qual que é ali a sua geração de renda através daquele custo e tudo mais envolvido. E seu lar, qual é a demanda das necessidades do seu lar que está influindo sobre a sua geração de renda. Porque no final das contas, se você falhar em um dos dois, possivelmente você não conseguirá obter sucesso em qualquer outro propósito que você venha definir. Você vai falhar nesse processo, vai se frustrar com isso. Isso normalmente gera o dispêndio desse autônomo de algum cliente, vamos dizer assim, que ele tenha fiel, né? Ele vai acabar tendo aí um dispêndio dele, vai falar, poxa, eu não vou contratar mais o seu serviço, você não está mais me entregando legal, não está mais atendendo o que eu preciso, né? Então isso vai gerar um processo em cadeia ruim para você, porque se depende de você e você já não vai ter essa renda, você está fadado a falhar nesse processo. Você acaba levando isso para outros graus, né, de prestação de serviço, de atendimento. Então, se você está irregular, está decepcionado com a sua vida financeira e que seja, né, a pessoa como autônomo, empresa e como pessoa física dentro de casa, você acaba levando para as outras áreas. E isso funciona em qualquer área. Sim. Né? Você sendo funcionário, exato. Você sendo empreendedor, você sendo um empresário, né? Então, se você está com alguma falha na sua vida pessoal, você vai levar para profissional. Né? Só que aí no autônomo fica muito mais próximo, né? Então, aí tem que ter um olhar muito sensível para isso, né? Tem que se conhecer muito bem para falar, olha, o problema está aqui. Sim. E algumas vezes você fala assim, nossa, é muito difícil identificar. É difícil, que nem o Webster disse, mas não é impossível. Não. Desde que você pare, reserve um tempo para poder fazer essa análise. Se você não conseguir, procura um profissional. Né? Você procura alguém que possa, pelo menos, te dar o caminho, ou mostrar, estar de fora e falar, será que não é isso? Será que não é importante você dar uma olhada nessa questão? Né? Então, isso é importante mesmo. Uma coisa muito importante que eu vou dizer agora. Não que eles não tenham falado coisa importante. Nós ainda estamos em janeiro. Há 2 programas atrás, nós falamos sobre as armadilhas que o final do ano, as festas, trazem para nós. Né? Sim. Com gastos, enfim. E nós temos que lembrar que autônomo não tem 13º, tá? Definitivamente, não tem 13º. Então, esse é o momento de você colocar sua gestão financeira em ordem e você fazer uma provisão. Ó, eu quero R$2.000 de 13º no final do ano. Como que eu vou diluir isso mensalmente para quando eu chegar lá no final do ano, eu ter esse valor já guardado para mim não acontecer de cair em alguma armadilha, gastar o que eu não gastei, que foi o caso do que o Eberson falou, que geralmente o autônomo ele despende de um cartão de crédito. E se você é autônomo, você não vai ter. Caso não venda, não preste serviço no final do ano, você não vai ter ainda. Então você vai acabar entrando no cartão de crédito, vai acabar virando a bola de neve em janeiro, em fevereiro e assim sucessivamente. Olha, então esse é o momento. Uma orientação muito boa para quem é autônomo. Você não tem 13º, mas você pode criar o seu. Você pode criar o seu. Você 13º, 14º, já sabe qual é a função e qual é a finalidade de um 13º, um 14º aí. E se você já tem esse critério, adota para você. Não é só para um funcionário, né? Alguém que está na área empreendedora. Mas funciona para você também. Isso, justamente. Também, com relação a você fazer uma reserva antes para fazer as aplicações de investimento no final do período, né? Para os gastos, você também pode fazer para sua vida, né? Sim. É diferente. Uma reserva, né? Justamente, diferente de uma pessoa física, porque a gente sabe que o autônomo é uma pessoa física, mas uma pessoa física que é CLT, ele tem esse valor
todo mês, que igual eu falei, ele sabe que a Ele empresa tá onde... segurado, não tá segurado 100%, mas É, tá mais que um autônomo. ele sabe que a empresa faturando ou não, ele vai ter o dinheiro dele ali. Ele precisa também de gestão, ele precisa também de controle, mas você principalmente, porque o mês que você não vender, que você não prestar, como que você vai fazer com as suas contas? Então isso fica muito mais evidente no final do ano com o 13º, que você não Certeza. vai ter essa informação, você não vai ter esse valor. Não vai ter esse Não direito. vai ter Aproveitando que é começo de ano, isso. se programe. Programe-se pro ano todo, vai lá, Tira os antigos vícios, né? Os vícios pega um aí, limpa tudo. caderninho, coloca tudo na ponta do lápis. Pô, o Doloroso. que eu vou querer fazer no final do ano? No final do ano tem festa na casa da sogra, tem Quer festa na viajar. casa da mãe, quero viajar, quero levar meus filhos pra viajar, quero ir pra praia. Coloca no lápis e aí você analisa quanto que você vai ter que trabalhar de janeiro a novembro para em dezembro você ter o seu valorzinho. Que é importante. Se você teve conquista até agora, desorganizado ou não desorganizado, mas teve conquista, se organizando, então você vai. Você vai a voar. conquista vai ser em dobro, né? Porque às vezes a pessoa sobreviveu até agora. Uhum. Levando do jeito intuitivo, de qualquer jeito, assim, né? No bom sentido, de qualquer jeito. Ah, não, esse mês eu pago, mês que vem eu troco uma conta, eu troco a outra, você tá sobrevivendo. Mas aí, depois da nossa orientação, aproveitando que é início de ano, aproveita a oportunidade de, ó, bora, né? Ganhar velocidade. E quem sabe aí, né, você se organizando, você cresça de uma tal maneira que você não consiga dar conta de todos os contratos. E aí você acaba virando um Pronto. MEI, depois uma ME, e assim E nós estamos sucessivamente. aqui para te ajudar no seu financeiro. Com certeza. Com certeza. Preparadíssimo, com a equipe preparada e tudo mais. Ah, gente. Ah, eu sabia que essa plaquinha É, eu falei assim, eu tava esperando, eu falei, meu... só levanta a placa ali, tipo assim, gente, acelera aí. Falta alguns minutos, mas ainda Não, é dá possível pra gente, dá pra gente trocar uma ideiazinha ainda. E Vamos pedir pro público falar se ele é autônomo? Né? A pessoa empolgada, a gente tem aqui visitas na nossa noite. E eu dando um tchauzinho pra pessoa. Então, aproveitar esse momento, né, de... Ele me desconcentrou. Perguntar pro pra público. perguntar pro Ah, público. isso, você é autônomo? Ou já trabalhou como autônomo? Conhece algum autônomo? Tem a profissão? Sei lá, seu pai e sua mãe foi e você quer continuar sendo, né, um autônomo? A gente vem ser um autônomo mais direcionado. Mas coloca aí nos comentários, porque isso também fortalece o nosso canal. Quanto mais você comenta, curte, né, compartilha, a gente fica mais fortalecido. E a nossa comunicação alcança muito mais pessoas. Com certeza. Então, se te ajudar, curte aí e compartilha. Mesmo não te ajudando, curte e compartilha. Porque vai ajudar uma outra pessoa que de repente você desconhece a vida financeira dela ali, mas ela conhece muito bem. Sim. Eu tive um pequeno momento, logo depois que eu ganhei o meu primeiro filho, o Matheus, que eu saí da empresa e aí eu virei autônoma, né? Que fui vender. Esqueceu até o que vendia. Não, É como que foi chama? ontem, faz tempo. Iogurte? É cut? Não, Não. é porque eu não quero falar o nome, né? Revista? É revista de maquiagem, né? Ah. Então eu passei aí Quanto tempo? uns 5 meses mais ou menos, trabalhando. Legal. Ô, mas fala uma coisa, é uma coisa louca, né? É. Fazer a gestão das contas. É complicado. Principalmente na área de beleza. Não, e o pior que era assim. Você vendia, né? Eu esqueci o nome, como que chama as revistas lá. Enfim, Eu nunca vendi, então eu não sei. esqueci o nome. Não. É como se fosse edição, né? Mas tem outro nome. Você tinha que fechar o pedido, por exemplo, até o dia 10. Aí dia 10 você fechava o pedido e a mercadoria chegava dia 20. Só que junto com a mercadoria chegava o boleto. O boleto era para 30, 45 dias depois. Então, assim, às vezes você recebia e você ainda não tinha chegado o vencimento de pagar o boleto daquela mercadoria. Então, se você não tivesse um controle, você ia acabar gastando dinheiro. E quando chegasse no tempo de vencer, de pagar, você não ia ter. Então, era assim, era um controle bem... Mas só que, olha só, você falou uma coisa muito importante com relação a isso em todas as outras áreas. Era daquela primeira mercadoria, chegaram no dia 10, dia 20 e 45 dias para pagar. Só que outras pessoas já estavam trabalhando nessa mesma linha, que naquele dia 20 tinha que pagar aquele boleto
das compras anteriores, Uhum. os 45 dias. E não recebia de todo mundo. Não, é justamente porque assim, Mano, é uma venda, né? Essas revistas é uma venda que o pessoal não tem, você não, tipo assim, não paga. vai na casa do fulano, ciclano, doutorando. Eu vou falar porque eu fazia isso E também. você gente. divide duas vezes. Ah, pode pagar em duas Eu fui com a vezes. minha tia e falei, eu nunca mais quero. Não quero, não quero, não quero. Aí eu fui cair pra ajudar minha sogra. Já não era uma renda pra mim, eu ajudava ela. Mas você batia lá. Fulano ia na sua casa pra comprar. Olha eu, no momento revolta. Pra comprar. Quero esse aqui, bonito, lindo. Ah, uma calcinha, não sei o que e tal. Vai ficar lindo, maravilhoso. Pra receber, você não encontrava lá na casa dela, nem na sogra, nem no vizinho, nem no emprego, em lugar nenhum. Porque não tinha um compromisso de voltar na sua casa pra te pagar. Não era um todo mundo. Mas aquela pessoa que fugia disso era a que mais comprava. E aí a gente começou a criar a nossa avaliação de crédito. Olha, pessoal ali. Então aquele perfil era criado baseado nos anteriores para falar assim, não posso vender tudo isso para você não. Você compra X valor agora, quando você me pagar eu te entrego X valor, olha só. Coisa louca, gente. A gente cria a própria avaliação de crédito também. Por aí você vê como que funciona essa avaliação de crédito. Tem uma menina que todo aniversário dos meus filhos eu compro bolo com ela. Era uma menina que estudou com a minha irmã. E a primeira vez que eu comprei bolo com ela, ela falou assim: olha, mas eu só faço mediante 50% do valor. Não faço para pagar depois. Falei, não, tudo bem. Fui, depositei o Você compra dinheiro. mercadoria, farinha? Tinha o dinheiro, então eu depositei o dinheiro do bolo todo dia. Eu falei assim, ó, tá aí. Ela falou, não precisava. Eu falei, não, eu tenho, eu pago. Sem problema. Já na segunda vez, eu já não precisei pagar os 50%. Ela falou assim, não, Lívia, não tem problema não, paga depois, quando você for pegar. Então aí você vê como que funciona, né? Avaliação de crédito. Então assim, até hoje eu compro com ela, já tem uns 4 anos, 5 anos que eu compro com ela. E, assim, sempre tive... ter esse... Como que fala? Essa vantagem, esse crédito. Você sabe que é até importante. Hoje você tem um cartão de crédito, você não fala tete a tete com a pessoa que ela não pode comprar mais, né? Porque o cartão de crédito você não pagou, te bloqueia, né? Aham. Mas quando você tinha que falar isso na cara da pessoa, tipo assim, ainda só barava pra mim, né? Que minha tia não falava nem minha sogra. Eu falava assim, então, é que você outra vez não pagou, você comprou a quantidade e tal, eu não vou poder vender tudo isso pra você. Uhum. E a pessoa olhar pra você assim, e ela sabe da avaliação, mas tinha que falar, porque senão eu ia entrar no prejuízo. E aí, mas só que é sempre assim, a primeira você perdia porque você não sabia. A próxima você já ia diminuindo, mas era cada quebrada, gente do céu. Então. Se eu não tivesse um financeiro organizado antes, eu tava devendo até hoje para a revista. É assim mesmo. Que coisa Acontece doida. muito, né? É verdade. É o bendito do fiado. Fiada é complicado, viu? Fiado. Caderninho e tudo mais. Que foi. Gente, dedinho de V de Vitória, V de Vera. Então, nós vamos chegando no final do nosso programa, o primeiro programa do ano. Nós falamos para autônomos, que também funciona para pessoa física, organização e tudo mais. E quero que você leve para o ano todinho, para sua vida e para as pessoas que você queira também expandir, né, com essa nossa informação. Chegando ao final, quero te agradecer, Lívia, com as últimas considerações e o Eberson também. Amo vocês. Gente, bora aí que 2023 tem muita coisa ainda pra gente realizar. E é isso. Gente, para 2023, faz o pedido, anota aí o que você quer que a gente fale este ano, baseado no que você aprendeu no ano passado. Com certeza. Faz muito sentido. Bom, minha consideração já começa o ano com o pé direito. A gente já trouxe aqui um assunto que é importantíssimo tanto para o autônomo quanto para a pessoa física, que nem a Vera, oportunidade de começar com o pé direito. E se você quer melhorar ainda essa oportunidade, é só assistir os outros episódios também, que nós falamos de muitos pontos específicos. Claro, a gente tem um ano completo de episódios, não precisa maratonar. Se quiser, pode. Se quiser, pode. Não vou limitar você a não fazer isso. Mas tem muito conteúdo, a gente tem vários tópicos específicos para empresários, para pessoa física, agora para autônomos também, e outros tópicos servem para autônomos também, né? A gente já falou de microempreendedor e tudo mais. Então, começar com o pé direito, começar com ação. É isso. Beijinhos, Então, gente. até a próxima Até terça. Fique terça-feira. com a gente. Tchau, tchau.